Shabbat Shalom, podcast da restauração. Shabbat Shalom, meu querido irmão Josmar, obrigado aí pelo convite de participar aqui com vocês desta paraxá semanal, do estudo dessa paraxá semanal. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Rodrigues, eu sou da Yeshivat Shuvu Português. Fazemos parte de um grande ministério internacional chamado Ahavat Ami, liderado pelo nosso querido rabino Yitzhak Shapira, um judeu nascido em Israel e que conheceu Mashiach através das escrituras hebraicas, né? É um renomado autor, tem vários best-sellers aí, vários livros, inclusive hoje o livro que está em número 2 e número 3 lá na Amazon, são os livros, o novo livro dele, que está falando aí sobre o novo Hamas. Eu vou falar um pouquinho sobre até essa situação em nossa mensagem aqui no final. Mas hoje nós estamos aqui justamente para falar da Paraxá Hae Sarah, né? Antes de tudo, deixar aqui os nossos contatos. Sempre que quiserem falar conosco, estamos à disposição. Podem fazer o contato com o Josmar também faz aí essa ponte ligando até a gente. Nós estamos também no nosso site pt.shuvu.tv e você também pode participar da maior escola, da maior yeshivá judaico-messiânica em todo o mundo, em mais de 60 países, mais de 1.000 alunos. Realmente é uma troca de diversas línguas, português, alemão, italiano. É uma troca e um conjunto aí que nós fazemos, né? Uma grande família, né? Como chamamos a grande família Shuvu, né? Nós somos do movimento, realmente um movimento que está trazendo o retorno às origens judaicas, né? Começando sobre a nossa Paraxá Hae Sarah, eu separei até aqui um slidezinho para a gente acompanhar. E o tema da nossa mensagem né? Até fazendo uma brincadeira, é ou não é? Abraão é o maior. A gente vai fazer uma comparação até um pouco saindo não do contexto, mas saindo da personagem principal. Quando a gente fala no título de uma paraxá, há uma importância adicional sobre esse título da paraxá, sobre o personagem que está falando sobre esse título, né? Nós temos vários personagens que são títulos de paraxá. Yitro, por exemplo, é um, Noah é um, né? E essa paraxá honra a vida de Sara, ou as vidas de Sara, como é descrito Hae Sarah, né? Mas o mais interessante é que nós não estamos falando da vida de Sara, né? Fala da vida de Sara, de todos os anos que Sara viveu no início dessa paraxá, em Gênesis 23, mas fala justamente sobre a questão da morte de Sara. E o que a morte de Sara tem a ver com esses personagens que está aí no nosso título, Noé e Abraão, né? Qual é a relação que a gente poderia fazer em tudo isso sobre quem seria o maior, Noé ou Abraão? Na verdade, nós conseguimos tirar várias lições justamente dos primeiros versículos dessa paraxá, mais especificamente do versículo 2 e do versículo 3, do capítulo 23 de Gênesis. É o que a gente vai falar hoje. Mas para a gente entender um pouquinho essa história, a gente tem que voltar um pouquinho, a gente tem que fazer uma volta no tempo. Lembrando que também é essa paraxá, até como está aí a imagem na sua tela, é justamente a paraxá que fala sobre a história de Rivka, de Rebeca. Rebeca indo, né, o Eliezer, o servo de Abraão, para consolar seu filho Isaque da perda de sua mãe Sara, manda seu servo Eliezer ir até a família, né, seus parentes, a família de Labão, justamente para tomar aí Rebeca, não sabendo que seria Rebeca, mas já na esperança de ter alguém da sua família que fosse escolhida para seu filho Isaque, né, para consolar essa perda. E muito interessante também porque há muitas dicas, muitas características, inclusive sobre o papel messiânico e sobre a descrição do papel de cada um dentro dos últimos dias. Na verdade, nós estamos vivendo os últimos dias. Quem tem dúvidas que a gente está vivendo os últimos dias realmente está perdido no tempo, né? E o Rabino Shapira escreveu esse livro, que é o Remanescente Rebeca, que fala muito bem sobre o papel, principalmente o papel aí do remanescente das nações, né? O remanescente, a igreja, principalmente as centenas de santidades que estão saindo de dentro das igrejas, conhecendo, né,
sobre a verdade, se reconectando às suas origens, o remanescente também do povo judeu, o remanescente daqueles que estão descobrindo que Yeshua é o Mashiach. Esses dois remanescentes têm um papel específico nesses últimos dias, nesse final dos tempos. E o Rabino Shapira coloca muito bem aí nesse livro, eu recomendo a todos que falem, porque fala justamente sobre essa história que tem nessa Parashá Hayei-Sará, muito especificamente sobre essa história de Eliezer, né, o servo de Abraão, e Rebeca, né, essa jornada até Isaac. Então tá lá em pt.chuvu.tv/loja, vocês podem ver tanto esse quanto vários outros lançamentos, né, e vários outros livros, literaturas do Rabino Yitzhak Shapira e do Ministério Ahavat Emi Yeshivat Shuv. Mas falando hoje sobre a figura de Abraão, Noé e Hayei-Sará, nós lembramos justamente os sábios de Israel, aqueles que escreveram, aqueles que estudaram, aqueles que tinham a tradição, né? Eles escreveram e sabiam, estavam convencidos de que Abraão tinha sido maior do que Noé. Agora, vamos analisar os fatos. Será que era isso mesmo? Era essa a verdade? Será que Abraão realmente era maior do que Noé? E isso, na verdade, é uma famosa disputa, né? Os sábios disputam, eles faziam esses comentários sobre essa situação, disputando. Principalmente porque diz que Noé era perfeito em todas as suas gerações. E aqui eu separei para você justamente falando um pouquinho lá da Parashá Noach, do início da Parashá Noach, que é a segunda Parashá. Então, eu separei aqui para vocês o texto de Gênesis 6:9. Né? Vamos chegar daqui a pouco, Hayei-Sará, vamos fazer aí uma viagem pela Torá. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou, como poderíamos entender, aqueles que viviam naquela geração, aqueles que estavam ao redor dele. E Noé andava com Deus. Bem, alguns pensavam que se Noé, né, tivesse vivido, inclusive na época de Abraão, ele teria sido maior, né? Existe essa disputa. Mas de onde que vem essa disputa? Vem justamente do comentário de Rashi, do Rabino Shlomo Yitzhak, justamente o rabino medieval francês, que fez inúmeros comentários num nível literal, em sua grande maioria, sobre a Torá, sobre alguns livros, inclusive do Tanar, né? E Rashi, que eu acho que é o primeiro, todo estudante da Torá tem que ir atrás de uma Torá Rashi, tem que ir atrás desses comentários de Rashi para entender na sua profundidade, né, o pensamento judaico, né, enxergar as escrituras com lentes judaicas, né, como nós falamos, colocar os óculos aí e enxergar com lentes judaicas. E Rashi faz um comentário, eu até destaquei aí duas palavras, né, dois trechos, que ele faz sobre comentários sobre esses dois trechos desse texto de Gênesis 6:9. O primeiro deles é de Bedorotav, em suas gerações. Alguns de nossos rabinos explicam isso, essa palavra para seu crédito, né? Ele era justo mesmo em sua geração. Segue-se que, se ele tivesse vivido em uma geração de pessoas justas, ele teria sido ainda mais justo devido à força do seu bom exemplo. Ou seja, se Noé tivesse nascido ainda no meio de justos, lembrando que todo mundo estava corrompido, então Noé era o único justo, mesmo que ele houvesse nascido numa geração de justos, ainda ele seria mais justo por causa da força do seu bom exemplo. Outros, no entanto, explicam essa palavra, né, o Bedorotav, com seu descrédito. Em comparação com a sua própria geração, ele foi considerado justo. Mas, se tivesse vivido na geração de Abraão, ele teria sido considerado sem importância. Começou aí, né, a sementinha aí da discórdia, como a gente fala. Fala justamente sobre Noé, se tivesse nascido na geração de Abraão, ele não teria sido maior do que Abraão, teria sido apenas mais um. E alguns pensavam realmente sobre isso, e até por outros exemplos, né, nenhum dos lados, nenhuma das opiniões duvidava que Abraão, pai Abraão, Avraham Avinu, era realmente maior.
E da mesma forma, os sábios também eles confrontaram, né, essa frase que diz em Gênesis 6:9, no final, como eu li para vocês, Noé andou com Deus. Com o fato de que Abraão não andou com Deus, mas Abraão, como diz lá, Abraão andou diante de Deus, né? Como diz o próximo comentário de Rashi, quando ele fala Noé andou com Deus. No caso de Abraão, a escritura diz lá em Gênesis 24:40, Deus diante de quem eu andei. Ou seja, Abraão andou diante de Deus. Noé precisava do apoio de Deus para sustentá-lo em justiça. Mas Abraão tirou sua força moral de si mesmo e andou em sua justiça por seu próprio esforço, como diz um dos comentários de um dos Midrashim, que é Gênesis Rabá. Então, realmente, essa evidência que nós temos no próprio texto de que Abraão seria maior do que Noé. Aí já temos essas evidências. E qual foi uma outra evidência de que Abraão teria sido maior do que Noé? Né? Qual foi um outro argumento, né, que alguns inclusive tentam utilizar? Ah, não, Abraão foi maior do que Noé. Porque quando Abraão recebeu a sentença ali da destruição daquela cidade na planície, né, quando fala de Sodoma, quando fala de Gomorra, e Abraão recebeu essa notícia, Abraão ele agiu de uma forma de questionar, uma forma de justamente não aceitar essa sentença contra essas cidades. Então ele protestou. Já Noé, não. Noé, quando recebeu a sentença de que o mundo seria destruído, Noé, ele simplesmente acatou o veredito, simplesmente ele aceitou ali o veredito que o Eterno determinou sobre o mundo. Mas mesmo assim, essa comparação, às vezes, ela tem um pouquinho de falha, né? Parece também, não adianta, a gente sabe, vamos chegar a essa conclusão que Abraão é maior do que Noé, sim, mas não precisa também inflar, né? Não precisa a gente chegar e realmente fazer algumas outras artimanhas, porque, como diz a própria palavra, a própria Torá, o próprio Eterno provocou essa atitude de Abraão. Porque imediatamente antes de Abraão ter protestado, de Abraão ter falado, se houver um justo, se houver 100 justos, 50 justos, o Eterno provocou, o Eterno falou, né, de uma forma, inclusive, como se realmente Abraão fosse questionar. Como diz lá no texto de Gênesis 18, 17 a 19. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então isso é um convite quase que explícito para Abraão realmente contestar aí um veredito. Mas Deus não entregou para Noé da mesma forma. Deus não falou antes para Noé que faria uma grande nação, que tudo aquilo que avisaria não deveria esconder de Noé, não, pelo contrário. Simplesmente foi dado ali a sentença. Então, não podemos falar nesse aspecto que Abraão teria sido maior do que Noé, porque um protestou, o outro não. Mas a Torá, muito pelo contrário, parece falar que Noé era maior do que Abraão. Na verdade, diz lá em Gênesis 6:8, até eu separei aqui para vocês, em Gênesis 6:8 fala, no último verso da Parashá Bereshit, antes de começar a Parashá Noah, a Parashá Noah começa em 6:9, e porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Parece realmente, né, que ele encontrou graça, encontrou favor aos olhos do Senhor, né?
os olhos de Adonai. Então ele realmente tinha essa parecia ser realmente um ser ou uma pessoa mais elevada do que Abraão. E Noé 2 vezes é descrito como um homem justo na Torá. Eu separei aí. Ele era um tzadik, diz a Torá explicitamente que ele era um tzadik. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, como diz Gênesis 6:9, que já lemos. E o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração, como diz lá em Gênesis 7:1. E ninguém mais em todo o Tanar é chamado de justo. Olha só que coisa. Como então nós podemos realmente dizer que Abraão é maior do que Noé? Como que a gente pode chegar a essa conclusão? E uma resposta é justamente o que aconteceu com Noé depois do dilúvio, né? Depois do episódio do dilúvio e a forma também comparando não só depois do dilúvio, mas a forma que os dois, Noé e Abraão, reagiram a tragédias. A forma que eles reagiram a tragédias. Em Gênesis 9, 20 e 21, fala de Noé depois do dilúvio, que Noé, sendo Noé um agricultor, um homem da terra, né, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou descoberto, né, até a palavra mais exata seria descoberta, até remetendo aí, como diz os comentaristas, principalmente Or HaHaim, fala sobre inclusive sobre um futuro exílio, mas fala e ficou nu dentro de sua tenda, ficou descoberto dentro de sua tenda, né? Então, é justamente um declínio na vida de Noé. Noé, ele era um homem justo, nós já vimos isso. Ele passou a ser um homem da terra, passou a plantar. E esse homem que, como diz lá em Gênesis 5, 29, foi um homem que veio para trazer conforto. Se vocês lerem Gênesis 5, 29, vem lá, era para trazer conforto àquela geração, àquelas pessoas. Ele busca agora conforto no vinho. Aí se embriagou, conhecemos todo o desenrolar dessa história. Mas o que aconteceu? A resposta é que justamente Noé era um homem justo, de fato, mas que tinha visto o quê? Um mundo destruído, uma destruição total. E ele não suportou. Nós temos essa impressão aí de um homem que está paralisado pela dor, que não consegue seguir adiante, que ele precisa se refugiar em algo. E esse algo foi justamente uma forma de esquecer, foi a bebida. É como, por exemplo, a esposa de Ló. A esposa de Ló virou para trás para contemplar aí a destruição e ficou paralisada, virou estátua de sal, como diz as escrituras. E Noé também, ele descobre que ele não pode seguir em frente. Ele está ali desolado, angustiado, está realmente partido, de coração partido. O passado dele, tudo que ele passou, todas as experiências que passou, fazem ele não vislumbrar o futuro. Ele não consegue se virar para o futuro. Então, encontra refúgio no vinho. Agora, pensa, por exemplo, em Abraão, né? Já agora, finalmente entrando na paraxá dessa semana. Abraão, ele acabou de passar pela maior da provação de sua vida, pelo maior teste. Dos 10 testes de Abraão, como dizem os sábios, que Abraão passou por 10 testes. Abraão passou pelo maior de todos, o 10º teste, que ele havia sido convidado a sacrificar o seu próprio filho, seu único filho, o filho da promessa, que ele esperou tantos anos, a coisa mais preciosa que ele tinha. Então é muito difícil a gente imaginar como estava o estado de espírito de Abraão naquele momento daquele teste. E a gente já sabe a história da paraxá passada, quando ele estava prestes a levantar a faca. Até fizemos um estudo muito,
muito rico sobre isso, quando Abraão, quando chama 2 vezes o nome, e a resposta aqui é magnífica, Inene, eis-me aqui, nós temos que dizer eis-me aqui. E a história, nós sabemos do desenrolar, parece ter tido um final feliz, né? Abraão não sacrificou Isaac, tinha um cordeiro, sacrificaram o cordeiro, voltaram todos felizes, né? Aliviado, Abraão voltou aliviado de que seu filho realmente estava salvo, né? Mas Abraão descobre que esse teste, na verdade, teve uma vítima. Logo em seguida, né, nós lemos sobre a morte de Sara, que é justamente o início dessa paraxá dessa semana. E os sábios, eles dizem que esses 2 eventos, na verdade, são simultâneos. Rashi, inclusive, faz um comentário sobre isso, né? Lembrando aí da amarração de Isaac. Rashi faz um comentário sobre Gênesis 23, 2. Fala sobre lamentar Sara e chorar por ela. A narrativa da morte de Sara segue imediatamente a da amarração de Isaac, porque através do anúncio da amarração, ou seja, quando Sara soube da notícia da amarração, né, que seu filho havia sido preparado para o sacrifício e quase havia sido sacrificado, ela recebeu um grande choque. Na verdade, literalmente a palavra ali que Rashi utilizou diz que sua alma voou dela e morreu. Então, justamente, nós diríamos como um mal súbito, né? Aquela notícia que vem, alguém chega para dar aquela notícia e aquela notícia pegou de jeito, deu um infarto ali, a pessoa vai e morre. Acontece várias vezes, já tivemos várias histórias que a gente ouve de pessoas que tiveram essa decepção, esse choque muito forte, né? Agora você tenta se colocar na situação de Abraão. É isso que é o mais difícil. Ele quase sacrificou seu filho e agora ele perdeu como resultado indireto aí desse teste, dessa prova que ele passou. Ele recebeu a notícia de que matou a sua esposa. Justamente por ter passado por esse teste. A mulher que ficou com ele ali durante todas as suas viagens, salvou a vida de Abraão 2 vezes. Deu na velhice a vida a Isaac, deu a luz a Isaac na velhice, recebeu o cumprimento da promessa. Então nós entenderíamos até se Abraão tivesse sofrido, né? Certamente, se ele tivesse sofrido, se tivesse passado ali o resto da vida amargurado, nós teríamos entendido. Assim como também nós entendemos até a dor de Noé. Nós entendemos. Você vê toda a terra arrasada, né? Entendemos a dor dos dois. Mas a distinção entre os dois foi justamente a forma que os dois lidaram com essa dor. Em vez disso, o que nós lemos em Gênesis 22, 2 e 3? Vou colocar aqui para vocês. Morreu, está falando de Sara, em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela, que foi justamente o texto que Rashi comentou. Depois disso, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos hititas, aos filhos de Et. O levantou-se da presença da falecida, vai a cama. Na verdade, essa palavra pode ser utilizada também quase como ressuscitou diante do seu morto, dos seus mortos, da falecida. Abraão ressuscitou diante de seus mortos. Como dizem vários comentaristas, também Radak fala sobre isso. Então, Abraão, na verdade, ele lamenta e chora. Então, ele se levanta e faz 2 coisas que garantem, na verdade, o futuro do povo, que seria o povo judeu, né? Quando falamos que Abraão é o primeiro judeu, na verdade, quando falamos Isaac é o primeiro judeu nascido realmente, nós lembramos aí que Abraão fez 2 atos para justamente
garantir o futuro do povo. E que nós sentimos até hoje, de forma, até como falamos em algumas parashiot anteriores, da forma que nosso pai Abraão nos condicionou, nos tratou, nos cuidou, nos ensinou como um pai de verdade. Ele como um exemplo. E as duas coisas que ele fez, quais foram? A primeira coisa que ele fez, ele comprou um terreno na terra de Israel, o primeiro terreno ali, o campo da caverna de Marpelá, de Macpela, como está no português. E o segundo de todos, ele garante a seu filho Isaac que haja uma esposa para que haja continuação, que haja posteridade, que haja netos de Abraão, que haja continuidade judaica. Já enquanto Abraão tem essa atitude, Noé, ele sofre, ele fica emocionado com a sua perda. Abraão também se entristeceu ao saber que perdeu a sua companheira, mas a atitude de Abraão foi de levantar, de construir o futuro, de olhar para frente. Então nós podemos entender que há limite para o luto, né? E isso é que Abraão aprendeu, isso que Abraão sabia, isso que Abraão praticou, e Noé não. Noé se entregou, né? Como dizemos. E Abraão concedeu esse mesmo dom, como um bom pai, a todos seus descendentes. E o povo judeu? O que aconteceu com o povo judeu ao longo do tempo, ao longo da história? O povo judeu sofreu muitas tragédias. Qualquer outra tragédia teria devastado qualquer outra nação. Mas esse exemplo de esperança, como a esperança da recuperação, como Abraão, é que ditou como o povo de Israel iria se portar. E muitas tragédias, a destruição do primeiro, a destruição do segundo templo, o exílio na Babilônia, o fim do reino de Israel, a soberania sobre a sua terra, as expulsões, os massacres, as conversões forçadas aqui no caso de Portugal e Espanha. Essas inquisições, todo esse cenário, pogroms no século XVII, XVIII, XIX, o Holocausto. E agora, por último, né, o 7 de outubro, o fatídico 7 de outubro, com esse espírito de Hamas solto, o espírito de violência, que é o espírito de Amaleque, é o espírito de Edom, são esses espíritos que vêm e virão para assolar o povo, até que o Mashiach venha. Mas, no entanto, de alguma forma, em todas essas tragédias, o povo judeu ele lamentou e chorou. Mas ele se levantou, olhou para frente e construiu seu futuro. É dessa forma, é dessa força que veio de Abraão, como vemos na paraxá dessa semana, que o povo de Israel se ancorou, aprendeu. E talvez seja essa a maior diferença entre Noé, o justo, e Abraão, o homem de fé, que primeiro creu e isso foi imputado por justiça. Noé ficou de luto, mas Abraão soube justamente dar um fim a esse luto. Então nós temos que aprender, passar essa perda de ontem. Podemos falar sobre isso de várias formas. Várias formas. Podemos falar sobre toda essa questão do 7 de outubro, que nós temos o exemplo do povo judeu, o povo de Israel, indo à luta, deixando para trás, sim, lembrando, como falamos sempre, we remember, com a questão da memória do Holocausto, também haverá certamente sobre a memória do 7 de outubro, como lembramos também da memória da Inquisição e falamos e recontamos essa história de uma forma que possamos olhar para frente, de olhar para o futuro, e não passarmos nunca mais por isso.
E esse é um chamado que a perda de ontem, ela nos dá esperança. Nós temos que saber dar um fim ao luto para dar esperança, um novo nascer para um novo amanhã. Então, até você, se você passou ou está passando por um período de luto, de perda, em todas as áreas da sua vida, área sentimental, área financeira, um emprego, saiba, você pode chorar hoje, mas a alegria vem pela manhã, não é isso? Saiba garantir, se agarrar a esse exemplo do pai Abraão. Esse exemplo de Abraham Avino, que da mesma forma soube interromper esse luto, é a forma que nós devemos nos portar. Muito obrigado pela oportunidade. Vejo vocês em breve e espero que nós nos agarremos a esse exemplo de nosso pai Abraão. Um Shabbat Shalom para todos vocês.